Doutor, uma mulher como eu também pode ser tratada por você? Pode sim. Eu mesmo vou te tratar. É maior que... Naquele dia, eu não sabia que aquela única frase mudaria completamente minha vida aos 47 anos. Eu sou Paula Silva, 47 anos. Perdi meu marido, João, há 2 anos. Passei a vida inteira criando meus 3 filhos e agora mal sobrevivo dia após dia administrando uma pequena lojinha de marmitas. Eu lhes transmito todas as histórias e a profundidade delas. Por favor, apoiem com uma inscrição e um like. É tudo de graça. Fui a uma clínica ortopédica na badalada Avenida Paulista por causa de uma dor no joelho e conheci o diretor, um homem de 60 anos. Ele era 13 anos mais velho que eu, e embora eu fosse sua paciente, nos apaixonamos. No entanto, nossos 3 filhos e os 2 filhos dele se opuseram, e a filha dele tentou nos separar com mentiras. Quando ficamos sem contato por 1 mês, eu estava prestes a desistir de tudo. Mas no dia em que a verdade veio à tona, nos abraçamos e choramos. Eu não consigo viver sem você. Esta é a história de amor de uma mulher de 47 anos e um homem de 60. A história que toca o céu. Começa agora. Era uma manhã, no 2º ano desde que me tornei solteira aos 47 anos. A casa estava estranhamente silenciosa. Apenas o som da geladeira era nítido. Eu estava sentada sozinha em frente à mesa vazia, segurando minha xícara de café com as 2 mãos, observando o vapor subir e desaparecer distraidamente. Peguei meu celular depois de olhar para a cadeira vazia à minha frente. Liguei para minha filha mais velha, Sofia, mas após 3 toques ela desligou. Liguei para meu filho, Pedro, mas ele atendeu apenas 2 vezes e desligou apressadamente, dizendo que estava em reunião. Enviei uma mensagem para a caçula, Laura, mas não houve resposta. Eu falava com eles apenas 1 vez por mês. Será que é assim que devo viver? Murmurei para mim mesma e tomei um gole do café, que já estava frio. Comi um café da manhã simples e saí para entregar as marmitas. Carreguei 2 recipientes de feijoada subindo as escadas do prédio e eles estavam pesados. Estava tudo bem até o 2º andar, mas no meio da escada do 3º ouvi um estalo no meu joelho direito. A dor foi tão intensa que caí ali mesmo. Soltei os potes e segurei o joelho, sentindo que estava inchado ao toque. Um vizinho que passava perguntou se eu estava bem, mas não consegui responder e fiquei sentada por um longo tempo antes de conseguir me levantar com dificuldade. Parecia que cada degrau até o 4º andar era muito alto. Ao voltar para casa após a entrega, toquei meu joelho e estava quente. Na manhã seguinte, acordei com mais dor. Tentei dobrar a perna para vestir a calça, mas uma dor aguda quase me fez gritar. Fui ao ortopedista do bairro. Esperei 1 hora na sala de espera, e esse tempo pareceu se arrastar. Quando chamaram meu nome, entrei na sala de consulta. O doutor apalpava meu joelho e pressionava vários pontos, e toda vez que ele pressionava, eu sentia dor. Fiz uma radiografia e voltei à sala de consulta. Senhora Paula parece ser um estágio inicial de osteoartrite. Sugiro que procure um hospital maior. O médico disse, olhando para o monitor. Meu coração afundou. A palavra artrite ecoava nos meus ouvidos. Com apenas 47 anos. Artrite? Voltei para casa e pesquisei hospitais na internet. A clínica ortopédica Dr. Ricardo, na Avenida Paulista, tinha boas avaliações e diziam que o diretor era muito renomado. Também ouvi dizer que as despesas médicas eram caras, mas meu joelho doía muito e eu não tinha outra opção. Na manhã seguinte, fui cedo para a Paulista. Caminhei por 5 minutos a partir da saída 3 do metrô Paulista. Encontrei um prédio de 5 andares, e o prédio inteiro era o hospital. Vi a placa Ortopedia Dr. Ricardo, e 2 Mercedes-Benz pretos estavam estacionados na frente. Ao empurrar a porta de vidro, a sala de espera estava lotada. Fiz minha ficha de paciente e esperei por mais de 1 hora. Ao ouvir as conversas dos vizinhos, todos estavam ali por dores no joelho ou nas costas. Próxima, Paula Silva, número 25. A enfermeira chamou. Abri a porta da sala de consulta. Um homem de jaleco branco estava olhando para o monitor quando levantou a cabeça e me viu. Ele parecia ter uns 60 anos, tinha uma aparência arrumada e uma voz suave. Sente-se, disse o diretor com um sorriso.
Sentei-me na cadeira e ele perguntou: Senhora Paula, onde está o desconforto? Respondi joelho, mas minha voz tremeu. Eu disse que doía muito ao subir escadas. O diretor apalpou meu joelho e examinou várias partes. Quando perguntou se doía ao pressionar ali, eu disse que sim. Ele pediu para eu dobrar e esticar o joelho, e movi lentamente, mas o ângulo não era bom. O diretor assentiu e pediu para eu fazer outra radiografia. Fui à sala de exames, fiz a radiografia e voltei para a sala de consulta. O diretor apontou para o monitor e explicou: Senhora Paula, é um estágio inicial de osteoartrite. A cartilagem está um pouco desgastada e há inflamação. Perguntei com a voz trêmula: Preciso de cirurgia? Ainda não é o estágio de cirurgia. Se você controlar seu peso e fizer exercícios de fortalecimento muscular, pode melhorar o suficiente. O olhar do diretor era sério. Exercícios? Perguntei e ele assentiu. Sim, venha ao nosso centro de fisioterapia 2 vezes por semana. Eu mesmo irei orientar seus exercícios. O senhor mesmo? Perguntei surpresa. Sim. No seu caso, acho que preciso acompanhar pessoalmente. Você pode vir às terças e quintas-feiras às 15h. Ao sair, paguei e a conta foi mais de R$100. A fatura mostrava o custo da consulta, radiografia e injeção. Com a fisioterapia, pensei que gastaria mais de R$1.000 por mês. É porque é um hospital da Paulista? Consigo arcar com isso com o dinheiro da minha lojinha de marmitas? A preocupação veio à tona, mas meu joelho doía demais e não havia outro jeito. Voltei para a casa de ônibus. Olhando pela janela, pensei: tenho que começar a reabilitação na terça-feira. Será que vou conseguir fazer direito? O diretor, 13 anos mais velho, iria me ensinar os exercícios pessoalmente, o que também me deixava um pouco pressionada. Ao chegar em casa, olhei no espelho. O rosto de Paula Silva, 47 anos, parecia cansado, mas, apesar da ansiedade, havia um sentimento de expectativa. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que alguém se importava comigo. Naquela noite, deitada, pensei: quando eu for ao hospital na terça, vou encontrar o diretor de novo. Meu coração palpitou um pouco, mas eu não sabia o porquê. Na terça-feira, às 15h, fui ao hospital. A sala de fisioterapia ficava no 3º andar. Ao subir de elevador, encontrei um espaço amplo. Havia equipamentos de exercício dispostos ordenadamente e 6 pacientes se exercitavam com os fisioterapeutas. Senhora Paula, venha para cá, guiou uma jovem fisioterapeuta. Fui para a área com colchonetes, tirei meus sapatos e sentei. Hoje o diretor virá pessoalmente, disse a terapeuta, e de repente fiquei nervosa. Um momento depois, a porta se abriu e o diretor Ricardo Ferreira entrou. Ele vestia um moletom preto sobre o jaleco branco, parecendo mais à vontade do que no consultório. Senhora Paula, está pronta? Ele perguntou ao se sentar ao meu lado. Respondi sim, mas minha voz saiu baixa. O diretor examinou meu joelho e disse: hoje vamos aprender os movimentos básicos, bem devagar, pois temos que ter cuidado para não sobrecarregar o joelho. O primeiro exercício era levantar a perna deitada. O diretor demonstrou e parecia simples. Tentei imitar e levantei a perna, mas ela tremeu. Devagar, levante e abaixe mantendo o ângulo. Ele segurou minha panturrilha e ajustou o ângulo. O toque de sua mão era quente. Repeti 5 vezes, e foi mais difícil do que parecia. Está indo bem. É difícil no começo, mas se fizer todos os dias, vai melhorar. O segundo exercício era se apoiar na parede e dobrar e esticar o joelho. O diretor ficou ao meu lado, ajustando minha postura enquanto explicava. Este exercício é o melhor para fortalecer o músculo do joelho. O ângulo é importante, então faça devagar. Dobrei o joelho e senti rigidez, mas era suportável. Após 10 repetições, minhas pernas ficaram fracas. Sentei-me novamente no colchonete, com suor na testa. Foi ótimo para a primeira vez. Beba água. O diretor me ofereceu uma garrafa de água que estava refrescante. Ele se sentou ao meu lado e também bebeu água. O que a senhora Paula faz da vida? Fiquei um pouco surpresa com a pergunta repentina sobre minha vida cotidiana. Eu administro uma loja de marmitas. É pequena, mas sou sozinha. O diretor assentiu. Ah, então é por isso que seu joelho está ruim. Você sobe e desce escadas muitas vezes, não é? Eu disse que sim,
e acrescentei que devia subir uns 10 lances por dia. Deve ser difícil, mais ainda fazendo tudo sozinha. A voz dele era gentil. Eu disse que fazia isso sozinha há 2 anos, mas não queria falar mais sobre isso. O diretor percebeu e não perguntou mais. Após mais 20 minutos de exercício, a sessão terminou. Volte na quinta-feira, no mesmo horário. Respondi sim, e saí da sala de fisioterapia sentindo que meu joelho havia melhorado um pouco. Fui ao hospital na quinta-feira novamente. Desta vez, o diretor veio pessoalmente orientar os exercícios. Repeti os movimentos de terça-feira e já me senti mais familiarizada. O diretor disse: "Senhora Paula melhorou muito em 2 dias. Você fez exercícios em casa também?" Respondi que sim, um pouco ao acordar pela manhã. "Ótimo. A consistência é o mais importante", disse o diretor com um sorriso. Chegou a quinta-feira da segunda semana. Fui para a 4ª sessão de reabilitação e a sala de fisioterapia já parecia familiar. O diretor veio e começamos os exercícios, e hoje ele ensinou um movimento novo. Era um exercício usando uma faixa elástica. Segurar enquanto estica ajuda a fortalecer os músculos. Eu tentei imitar, e foi mais difícil do que pensei. O diretor ficou atrás de mim, ajustando minha postura e explicando. Quando terminei o exercício e sentei no colchonete, ele perguntou: "Senhora Paula, o que seus filhos fazem?" Eu disse que a filha mais velha trabalhava em uma multinacional, o filho em uma empresa de TI e a caçula era universitária. "Eles cresceram bem", disse o diretor com uma expressão um pouco invejosa. "E seus filhos, diretor?" Eu perguntei. "Tenho uma filha e um filho. Minha filha é dentista e meu filho é residente de cirurgia." Uma sombra passou pelo rosto do diretor. Eu estava prestes a perguntar algo, mas ele falou primeiro. "Perdi minha esposa há 3 anos. Foi câncer de mama. Fiquei sem palavras. Eu não sabia como contar que estava em uma situação semelhante. Eu também perdi meu marido há 2 anos. Foi câncer de pâncreas." Eu disse baixinho, e o diretor olhou para mim. Pude sentir a mesma dor em seu olhar. Ficamos em silêncio por um momento. Chegou a terça-feira da 3ª semana. Fui para a 6ª sessão de reabilitação e senti que meu joelho havia melhorado muito. Subir escadas estava fácil. O diretor apalpou meu joelho e disse: "Senhora Paula, melhorou muito. A inflamação quase desapareceu e a amplitude de movimento aumentou." "Sério?" Perguntei com alegria. "Sim, você cuidou bem. Mas, senhora Paula", ele começou com cautela, "seria melhor se, além dos exercícios de reabilitação, você fizesse exercícios práticos também." "Exercícios práticos?" perguntei. "Caminhada na montanha. Nosso hospital organiza um grupo de caminhada de reabilitação todos os sábados. É um grupo para pacientes com problemas de joelho ou coluna, onde subimos a montanha devagar para fortalecer os músculos e melhorar a resistência." A menção de caminhada na montanha me surpreendeu. "Uma pessoa como eu pode fazer trilha?" perguntei. "Claro, é um grupo para pacientes. Há um fisioterapeuta acompanhando e eu ajusto o ritmo para você." Eu disse que pensaria sobre isso e o diretor sorriu. "Pense com calma, sem pressão. Se quiser vir, é só me ligar." Saí do tratamento com a mente confusa. Devo ir ao grupo de caminhada? Vou ficar sozinha entre estranhos de novo? Desci de elevador até o térreo. Ao sair do prédio e caminhar para o ponto de ônibus, ouvi uma voz atrás de mim. "Senhora Paula." Virei-me, e era o diretor Ricardo Ferreira. Ele estava acenando ao lado de sua Mercedes preta. "Diretor, já está de saída?" Ele disse que sim, e perguntou para onde eu ia. "Vou para a Zona Norte." Ao responder, ele disse: "Ah, estou indo naquela direção. Quer que eu a leve?" Hesitei por um momento, mas teria que esperar 30 minutos pelo ônibus. "Se não for incômodo, posso aceitar o convite?" Perguntei cautelosamente. Sentei no banco do passageiro. O carro estava limpo e cheirava a novo. O diretor deu a partida e perguntou: "Já pensou sobre o grupo de caminhada?" Eu disse francamente que estava hesitante. Nunca fiz trilha e é um fardo me misturar com estranhos. Isso é normal. Eu também era assim no começo. "O senhor também, diretor?" Perguntei surpresa. "Sim." Comecei a caminhar porque era difícil ficar sozinho depois que minha esposa faleceu. No começo foi muito difícil, a voz dele ficou baixa. Mas ao subir a montanha, melhorei um pouco.
Tive tempo para pensar sozinho e conheci pessoas. Entendi, assenti. Senhora Paula, tente ir uma vez. Eu vou cuidar de você. Suas palavras me moveram. O carro parou em frente à minha casa. Ao descer, agradeci, e o diretor disse: Nos encontramos no sábado, às 8, na saída 3 do metrô paulista. Se vier, me avise. Eu disse sim e desci do carro. Ao chegar em casa, olhei meu celular. O número do diretor Ricardo estava salvo. Devo ir ao grupo de caminhada no sábado? Pensei por alguns dias e enviei uma mensagem na sexta à noite. Diretor, irei amanhã. A resposta veio rapidamente. Ótimo, vejo você amanhã. Venha com roupas confortáveis. Larguei o celular e abri o guarda-roupa. O que devo vestir? Meu coração palpitou ao pensar nisso. Eu não esperava sentir essa emoção aos 47 anos. Naquela noite, eu não conseguia dormir de tanta excitação. Acordei às 7 de sábado, sem alarme. Levantei-me por conta própria. Vesti a roupa que preparei na noite anterior e me olhei no espelho. O rosto de Paula Silva, 47 anos, parecia um pouco tenso. Peguei minha garrafa de água e toalha na bolsa e saí. No metrô até a Paulista, eu continuava checando meu celular. Saí pela saída 3 e já havia pessoas reunidas. Eram cerca de 20 pessoas, todas vestidas com roupas de trilha. Senhora Paula, o diretor Ricardo Ferreira acenou. Ele vestia uma roupa de trilha cinza e se aproximou com um sorriso. Que bom que veio. Você pode ficar ao meu lado, disse ele, o que me tranquilizou. 2 fisioterapeutas também estavam lá e outros pacientes me cumprimentaram calorosamente. É sua primeira vez? Eu também venho por causa do joelho. A pessoa ao meu lado começou a conversar comigo e minha tensão diminuiu um pouco. Pegamos um ônibus por 40 minutos e chegamos à entrada do Parque Nacional da Tijuca. O diretor explicou na frente. Hoje vamos devagar. Não se esforce e me diga se sentir cansaço a qualquer momento. A caminhada começou. Os primeiros 20 minutos foram tranquilos. O caminho era plano e havia muitas árvores ao redor. O ar era bom. O diretor andou ao meu lado e perguntou: Senhora Paula, está bem? Eu disse que sim, mas comecei a ficar sem fôlego. Quando a subida começou, minhas pernas ficaram pesadas. Meu joelho não doía, mas a resistência acabou. Subi por mais 10 minutos e estava muito ofegante. O diretor, que estava na frente, olhou para trás e se aproximou de mim. Que tal descansarmos um pouco? Sentei-me em uma rocha e meu rosto estava muito suado. Desculpe, eu não tenho resistência. O diretor pegou água de sua mochila e me deu. Não, não é nada. Todos se sentem assim no começo. É só ir devagar. Depois de beber água, recuperei um pouco o fôlego. O diretor também se sentou ao meu lado e bebeu água. Deve ser difícil, pois é sua primeira vez subindo. Mas a paisagem no topo é realmente linda. Sério? Perguntei e ele assentiu. Descansamos por 5 minutos e recomeçamos. Desta vez, o diretor andou devagar no meu ritmo. Cuidado com esta pedra aqui. É mais fácil vir por aqui. Ele continuou me guiando. Subimos por mais 1 hora e chegamos ao topo. Fiquei parada por um tempo, ofegante, mas fiquei sem palavras ao ver a paisagem se abrindo diante de mim. Toda a cidade de São Paulo estava sob meus pés e o céu estava claro. Uau, é realmente lindo. Um suspiro saiu de mim sem que eu percebesse. Se é sua primeira vez, você nunca esquecerá, disse o diretor ao meu lado, sua voz calorosa. O vento soprava e o suor esfriava, o que era revigorante. O diretor tirou um sanduíche de sua mochila. Coma um. Eu que fiz. Não sei se é saboroso. O senhor mesmo fez? Perguntei surpresa. Sim. Quando se vive sozinho, você acaba fazendo de tudo um pouco. Dei uma mordida no sanduíche e estava delicioso. Tinha ovo e vegetais e o pão era macio. Está gostoso. Sério? O diretor perguntou, contente. Sentamos no topo, comendo sanduíches e olhando para a cidade abaixo. Eu podia ver o rio Tietê ao longe e os prédios pareciam pequenos. Há quanto tempo o senhor mora sozinho? Eu perguntei. Faz 3 anos. Ainda é difícil? Perguntei cautelosamente. O diretor olhou para o céu por um momento e respondeu. O primeiro ano foi muito difícil. Foi difícil quando minha esposa estava doente, mas foi mais difícil depois que ela partiu. Mesmo ocupado com o trabalho no hospital,
A casa era muito silenciosa quando eu voltava. Eu também, eu disse. E o diretor olhou para mim. O casamento com meu marido não era perfeito, mas estar com alguém ao lado era um grande consolo, algo que só percebi depois que ele se foi. O diretor assentiu. Exato. Comer sozinho é o mais difícil. No hospital, vejo funcionários e pacientes, então está tudo bem, mas quando volto para casa, estou sozinho. Eu também, confirmei. Eu disse que não tinha graça comer, não importava o que eu comesse. Nós nos olhamos e sorrimos tristemente. Mas, estranhamente, eu não me senti sozinha. Ter alguém que entendia a mesma dor era um consolo. Descansamos por mais 30 minutos e começamos a descer. O caminho de volta foi mais fácil do que a subida. Em frente a uma pedra escorregadia, o diretor estendeu a mão. Segure minha mão para descer. Está escorregadio aqui. Hesitei por um momento, mas estava realmente escorregadio, então peguei a mão do diretor. Estava quente. Senti a firmeza de seu aperto e descemos com segurança. Ao chegarmos à entrada, os outros foram para um bar de cachaça. Eu disse que não iria, pois não bebia muito, e o diretor também disse que não iria. Senhora Paula, quer tomar um café? Tem um café ali. Tudo bem, eu concordei. Entramos no café e sentamos perto da janela. O diretor pediu 2 americanos. Como foi hoje? Eu disse que foi difícil, mas bom, e acrescentei que a vista do topo era linda. Você virá na próxima semana também? O diretor perguntou. Eu disse que sim, mas ele hesitou um pouco e disse cautelosamente. Senhora Paula, na próxima semana o grupo estará de folga. Fazemos a cada 2 semanas. Ah, entendi. Então, que tal irmos caminhar só nós 2? Meu coração começou a bater mais rápido. Só nós 2? Perguntei novamente. Sim, se for desconfortável, tudo bem. Apenas como exercício. As orelhas do diretor ficaram um pouco vermelhas. Tudo bem, respondi, e meu coração continuou acelerado. No metrô de volta para casa, pensei, o que estou fazendo? Está tudo bem ir caminhar na montanha só nós 2? Mas não parecia ruim. Na verdade, eu estava ansiosa. 2 semanas se passaram. Encontramo-nos na entrada da Pedra Grande, em Atibaia, no sábado de manhã. O diretor já estava esperando. Senhora Paula, que bom que veio. Ele sorriu brilhantemente. Caminhar só nós 2 era estranho, mas excitante. A Pedra Grande tinha muitos caminhos planos, facilitando a caminhada. Caminhamos lado a lado, conversando sobre várias coisas, sobre nossos filhos, sobre quando éramos jovens, sobre como vivíamos agora. Após caminhar por cerca de 1 hora, encontramos um banco. Que tal descansarmos um pouco? O diretor perguntou. Tudo bem. Sentamos lado a lado no banco, e o sol estava quente. O diretor começou a falar cautelosamente. Senhora Paula. Sim? Posso ser sincero com a senhora? Meu coração começou a bater mais rápido. Encontrar a senhora Paula é uma grande força para mim. As orelhas do diretor ficaram vermelhas. Eu espero ansiosamente por todas as terças e quintas-feiras e sorrio só de pensar na senhora Paula. É estranho eu dizer isso, não é? Não, na nossa idade não é. Eu também tomei coragem. Eu também gosto muito de encontrar o senhor. É a primeira vez em 2 anos que me sinto viva. O diretor pegou minha mão. Estava quente. Senhora Paula. Eu gosto da senhora Paula. Não como paciente, mas como pessoa. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sabia o quanto queria ouvir essas palavras. Diretor, mas o senhor é 13 anos mais velho que eu, está tudo bem? O que importa é o coração, disse o diretor. Meu sentimento é sincero. Eu também, sussurrei. Ficamos sentados de mãos dadas por um longo tempo. Algumas pessoas que passavam devem ter nos visto, mas eu não me importei. Naquela noite, ao voltar para casa, olhei no espelho e pensei, isso é amor? Aos 47 anos, posso sentir isso? Meu celular tocou. Era uma mensagem do diretor Ricardo Ferreira. Hoje foi maravilhoso. Nos encontramos de novo no próximo sábado? Respondi com um sorriso. Eu também. Com certeza nos veremos na próxima semana. Naquela noite, dormi feliz. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava sorrindo até mesmo em meus sonhos. Depois disso, eu esperava ansiosamente por todos os sábados. Subimos o Pico das Agulhas Negras, o Corcovado e a Serra dos Órgãos, e o diretor Ricardo sempre caminhava ao meu lado. Muitas vezes andamos de mãos dadas.
Em caminhos escorregadios, ele estendia a mão como se fosse natural, e eu a pegava naturalmente. Senhora Paula, cuidado com esta pedra aqui. O diretor guiou na frente. Vamos devagar, não temos pressa. Eu era grata pela consideração do diretor. A dor no joelho havia desaparecido completamente. Subir escadas não era mais desconfortável, e as entregas de marmita estavam fáceis. Perdi 5 kg de peso. Toda vez que eu olhava no espelho, meu rosto parecia mais iluminado do que antes. Eu continuei fazendo a reabilitação nas terças e quintas-feiras. O diretor supervisionava os exercícios pessoalmente, e agora ir ao consultório era um prazer. Após os exercícios, conversávamos sobre várias coisas. Em uma terça-feira, após a reabilitação, o diretor perguntou: Senhora Paula já jantou? Eu disse que não, e ele disse: Eu também não comi. Quer jantar juntos? Há um bom restaurante perto do hospital. Tudo bem, concordei. Fomos a um restaurante de culinária mineira atrás do hospital. Era um lugar pequeno, limpo e tranquilo. Ao nos sentarmos à mesa, o diretor disse: Hoje teve muitos pacientes. Eu disse que sim, e ele disse que sua agenda estava lotada até sábado. O senhor é muito popular. É porque eu tenho forças por causa da senhora Paula, disse o diretor, sorrindo. Meu rosto esquentou com isso. Enquanto comíamos, conversamos sobre o hospital e a loja de marmitas. O tempo passou voando. Na quinta-feira, também jantamos juntos após a reabilitação. Desta vez, fomos a uma casa de pastel, e o caldo estava delicioso. Senhora Paula, seu semblante está muito mais alegre ultimamente, disse o diretor. É mesmo? Perguntei, e ele assentiu. Você está muito diferente de quando veio pela primeira vez. Parecia cansada, mas agora parece relaxada. Eu disse que era graças a ele e era verdade. Senti que minha vida havia mudado depois de conhecê-lo. Encontros aos sábados para trilhas e as terças e quintas-feiras no hospital se tornaram minha rotina. Um mês passou, 2 meses passaram. Em um sábado, subimos o Morro da Urca. O tempo estava ótimo. O céu de outono estava claro e as folhas de outono eram lindas. Enquanto descansávamos no topo, um dos membros do grupo disse: Diretor, o senhor e a senhora Paula combinam muito. Eu vi a foto da outra vez, vocês ficam muito bem juntos. Ele pegou o celular e me mostrou uma foto postada no Instagram. Era a foto de eu e o diretor de mãos dadas e sorrindo. Havia vários comentários. Que lindos! Parecem felizes e coisas semelhantes. Meu coração afundou. Fiquei preocupada por a foto ter sido postada no Instagram. O diretor também viu a foto e sua expressão ficou um pouco séria. Ao descer, o diretor disse cautelosamente: Senhora Paula está preocupada com a foto? Eu disse francamente que sim, um pouco. E se seus filhos virem? O diretor suspirou. Minha filha também pode ver. Ela é dentista na Paulista e conhece muita gente. Naquela noite, ao voltar para casa, olhei meu celular. Não havia nenhuma mensagem dos meus filhos. Será que eu me preocupei à toa? Uma semana se passou sem que nada acontecesse. Pensei que era um alívio, mas isso foi um engano. Alguns dias depois, era um domingo à noite. Eu estava descansando em casa quando a campainha tocou. Olhei pelo interfone e vi minha filha mais velha, Sofia. Quando abri a porta, Sofia entrou. Sua expressão não era boa. Sofia, o que aconteceu? Sofia sentou-se no sofá da sala sem dizer nada. Ela pegou o celular da bolsa. Mãe, o que é isto? Ela me mostrou a tela do celular e senti como se meu coração tivesse parado. Era a foto de eu e o diretor Ricardo de mãos dadas. Era a mesma foto tirada no topo do Morro da Urca. De onde saiu isso? Minha voz tremeu. Um amigo do meu amigo viu no Instagram. Por acaso ele perguntou se eu conhecia a mãe. A voz de Sofia estava fria. Mãe, você está saindo com alguém, certo? Eu não podia mais esconder. Sim, é verdade. Assenti e o rosto de Sofia ficou rígido. Espere um momento, vou ligar agora. Sofia ligou para Pedro e Laura. Venham imediatamente para a casa da mãe. É algo sério. 1 hora depois, os 3 filhos estavam sentados na sala. Eles me cercaram e parecia um julgamento. Sofia começou primeiro. Mãe, quem é ele? É o diretor da ortopedia, Dr. Ricardo. É uma pessoa boa, acrescentei. Quantos anos ele tem? Pedro perguntou. Respondi 60 anos.
E Sofia gritou: 60 anos? Ele é muito mais velho. Os olhos dos 3 filhos ficaram frios. Meus momentos felizes começaram a desmoronar. Os 3 sentaram-se no sofá e olharam para mim. O olhar de Sofia parecia o mais frio. Mãe, o quanto você sabe sobre ele? Pedro perguntou, cruzando os braços. Eu disse que sabia que ele era uma pessoa boa, mas Pedro balançou a cabeça. Mãe, você sabe quantos hospitais ele tem em São Paulo? Eu disse que ouvi falar de uma sede principal e filiais em Campinas e Santos. O prédio principal na Paulista? Aquele de 5 andares? Eu disse que sim. É propriedade dele. Eu pesquisei tudo na internet. O valor do prédio é superior a 100 milhões. E tem os de Campinas e Santos também. Ele tem 2 bens. Quando perguntei qual era o problema, Pedro disse: Mãe, você não está saindo com ele por causa daquele patrimônio, está? Uma raiva me subiu. Que bobagem. Minha voz aumentou. Não quero te ofender, mãe, mas hoje em dia tem muita gente assim. Pessoas que se aproximam de idosos ricos. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu disse, mas minha voz tremia. Mãe, não é por causa do dinheiro, é porque você gosta do diretor, disse Sofia. Mãe, há um problema maior. Qual é? Perguntei, e Sofia olhou diretamente para mim. Mãe, você era paciente dele. Qual é a diferença? Sofia continuou. Um médico não deveria fazer isso com um paciente, certo? Há problemas com a ética médica. É natural que o paciente se apegue ao médico, mas ele está explorando isso. Não, o Dr. Ricardo não é assim. Ele disse que gosta de mim como pessoa. Sofia riu. Mãe, essa é uma fala clichê para seduzir pacientes. Muitos médicos assim aparecem nas notícias hoje em dia. Eu disse que o Dr. Ricardo era diferente, mas Sofia não ouviu. Laura, a caçula, perguntou baixinho. Mãe, quanto tempo faz que o pai faleceu? Respondi 2 anos. Você morou com o pai por 30 anos e agora, depois de 2 anos, outro homem? Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. O que o nosso pai significa, então? Essa frase me atingiu no coração. Pedro continuou. O quanto o pai te amava, mãe. Não importava o quão difícil fosse no trabalho, ele sempre procurava seu rosto ao voltar para casa. Nos fins de semana, ele sempre ia ao mercado ou passear com você, você lembra? Eu confirmei, mas Pedro continuou. O pai ficava tão feliz quando você sorria, como se tivesse ganhado o mundo. Todos nós vimos o quanto o pai te prezava. Sofia continuou. Então, no momento em que a mãe fala de outro homem, parece que ele está substituindo o lugar do pai, e nós não conseguimos aceitar isso. Meu coração parecia desmoronar. Laura choramingou. Mãe, eu ainda sinto que o pai está em casa. A voz, o cheiro do pai, a hora do jantar. Mas pensar em outra pessoa entrando nesse espaço é assustador. Eu entendo o que vocês sentem, eu disse. Mas mãe também é ser humano. Podemos sentir solidão. Sofia gritou. Se a senhora se sentir sozinha, pode nos ligar. Vocês são ocupados. Minha voz também aumentou. Ligar uma vez por mês não é o suficiente. Vocês não sabem o quão sozinha eu sou. Mas isso não está certo. Gritou Sofia, levantando-se. Um homem de 60 anos com vários hospitais na Paulista. Um homem que pediu para namorar a mãe quando ela era paciente. Não é estranho? Eu disse que não era estranho, mas minha voz tremeu. Dr. Ricardo é sincero. Ele realmente gosta de mim. Pedro suspirou. Mãe, por favor, nos entenda. Isso não é uma ameaça. Quando perguntei o que era, Pedro continuou. Se a senhora continuar saindo com ele, sinto que a senhora se afastará cada vez mais de nós. O que você quer dizer? Quando perguntei, Pedro continuou. Não aguentamos ver outra pessoa entrando no lugar que o pai ocupava, um lugar que ainda não se resolveu. Se a senhora continuar com ele, eu não poderei te ver por um tempo. Sofia disse friamente. Laura segurou minha mão e chorou. Mãe, por favor, fiquem mais um pouco juntos. Se perdermos a mãe também, depois de perder o pai, o que faremos? Os olhares dos 3 se voltaram para mim ao mesmo tempo. Pedro perguntou cautelosamente. Mãe, olhe também para os nossos sentimentos. Não precisa responder agora, mas por favor, pense nisso. Não consegui responder. Parecia que, qualquer que fosse minha escolha, alguém sairia ferido. Vocês podem sair, por favor? Quero ficar sozinha um pouco. Os filhos se olharam e um por um se levantaram. Ouvi o som da porta se fechando. A sala ficou silenciosa novamente.
Eu me sentei no sofá e chorei. Depois de chorar muito, meu celular tocou. Era o diretor Ricardo Ferreira. Eu não conseguia falar. Senhora Paula, nossa filha também descobriu. Ela viu o Instagram. E os seus filhos, senhora Paula? O que eles disseram? Disseram para terminar. Apenas consegui responder e ouvi um suspiro do outro lado da linha. Senhora Paula, o que faremos? O diretor perguntou cautelosamente. Não sei. Eu realmente não sei, eu disse. Houve silêncio. Acho que preciso de tempo para pensar. Você pode esperar um pouco? O diretor disse que sim. Desliguei o telefone e olhei pela janela. A noite estava ficando escura. Lembrei-me dos momentos felizes com o diretor Ricardo. Ele caminhando, segurando minha mão, rindo juntos no topo, o momento da confissão na Pedra Grande. Mas também me lembrei dos rostos dos meus filhos, o rosto chorando de Laura, o olhar frio de Sofia, a expressão desapontada de Pedro. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu não tinha resposta sobre o que fazer. Se eu escolhesse o amor, perderia meus filhos. E se eu escolhesse meus filhos, ficaria sozinha novamente. Só consegui fechar os olhos no amanhecer. Mas até em meus sonhos eu estava sofrendo. 1 mês e alguns dias depois, era sábado de manhã. Eu não tinha entrado em contato com o diretor Ricardo, mas a campainha tocou. Ao atender o interfone, vi uma mulher desconhecida. Quem é? Senhora Paula Silva, por favor. Sou Patrícia Ribeiro. Meu coração afundou. Era a filha do diretor Ricardo Ferreira. Abri a porta. Era uma mulher de cerca de 30 anos, com uma aparência arrumada. Ela usava jeans e uma camisa branca e segurava uma bolsa. Entre. Guiei-a para a sala de estar e minhas mãos tremiam. Patrícia sentou-se no sofá e disse: Desculpe aparecer de repente, mas há algo importante que preciso lhe dizer. Quando perguntei o que era, minha voz saiu baixa. Patrícia olhou diretamente para mim. Senhora, eu tenho 33 anos. Eu disse sim. A senhora tem 47, certo? Eu disse que sim, e Patrícia disse: A diferença de idade é de apenas 14 anos. Algumas das minhas amigas têm 45 anos. Fiquei sem palavras. Patrícia continuou: Senhora, meu pai é uma ótima pessoa. Ele é realmente muito bom. Ele é um anjo para os pacientes. Se você olhar as avaliações do hospital, há elogios para meu pai o tempo todo. Ela fez uma pausa e sua voz ficou baixa. Mas, senhora, meu pai é diferente em casa. Perguntei cautelosamente o que ela queria dizer. Quando minha mãe estava lutando contra o câncer de mama, meu pai estava sempre no hospital. Ele não voltava para casa à noite por causa dos pacientes. Mesmo quando minha mãe estava com dificuldades com a quimioterapia, ele não veio, dizendo que tinha uma cirurgia. Eu disse que sentia muito, mas não sabia o que mais dizer. Patrícia continuou: Nós imploramos para que ele ficasse e visse nossa mãe, mas ele foi embora dizendo que havia pacientes esperando. Ele cura o joelho do paciente, mas não vê o coração da família. Esse é o meu pai. Não conseguia acreditar. A pessoa que eu conhecia, o diretor Ricardo, era um homem gentil e atencioso. Senhora, meu pai é perfeito como médico, mas não como marido ou pai. Patrícia tirou um lenço de papel da bolsa e enxugou as lágrimas. Minha mãe deve ter visto meu pai menos de 10 vezes no último ano, porque o hospital sempre foi a prioridade. O olhar de Patrícia parecia atravessar o meu. E, senhora, Patrícia começou cautelosamente. Você conhece o prédio sede do hospital na Paulista? O de 5 andares? Eu disse que sim. É propriedade do meu pai. Os prédios das filiais de Campinas e Santos também são dele. Embora estejam em nome do meu irmão e do meu, são de fato propriedade do meu pai. Eu disse que sabia disso. Patrícia disse: Você não está saindo com meu pai por causa daquele patrimônio, está? Uma raiva me subiu. Que bobagem! Você acha que eu saio com o diretor por causa do dinheiro? Minha voz aumentou. Não, não é isso. Patrícia gesticulou com as mãos. Mas hoje em dia tem muita gente assim. Pessoas que se aproximam de idosos ricos. Eu me levantei. Patrícia, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não estou saindo com o diretor por causa do dinheiro, mas porque gosto dele como pessoa. Patrícia também se levantou. Senhora, me desculpe por dizer isso, mas eu tinha que te avisar. Ela hesitou e acrescentou: Eu tinha medo que a senhora acabasse como minha mãe. Meu pai é sempre atencioso no começo, mas com o tempo, o hospital se torna a prioridade.
Após Patrícia sair, fiquei sentada no sofá por um longo tempo. As palavras de Patrícia ecoavam em minha mente. A frase, ele cura o joelho do paciente, mas não vê o coração da família, continuava a soar. Será que era verdade? O diretor Ricardo faria o mesmo comigo? Eu não tinha certeza. Alguns dias depois, o diretor Ricardo ligou. Senhora Paula, ouvi dizer que Patrícia foi te visitar. Eu disse que sim, e minha voz tremeu. O que ela disse? Eu contei tudo o que Patrícia havia dito. O diretor suspirou. Senhora Paula, eu não sou esse tipo de pessoa. Patrícia está mal entendendo. Eu sei, eu disse, mas não tinha certeza. Mas as palavras da Patrícia continuam na minha cabeça, sobre cuidar apenas dos pacientes e negligenciar a família. Houve silêncio. Senhora Paula, eu vou provar que eu não sou esse tipo de pessoa. Como? Perguntei, mas o diretor não conseguiu responder. Uma semana depois, o diretor ligou. Senhora Paula, desculpe. Patrícia tem sofrido muito com ansiedade ultimamente. Ela começou a fazer terapia psiquiátrica. Sério? Perguntei surpresa. Sim, acho que preciso cuidar dela. Ela pediu para eu acompanhá-la ao hospital todos os sábados. Entendo, eu disse, mas meu coração estava pesado. Acho que preciso de um tempo. Senhora Paula, espere só um pouco. Depois disso, os contatos diminuíram. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas se passaram. O diretor Ricardo não me ligava. Eu pensei em ligar primeiro, mas parei. Se Patrícia está sofrendo com ansiedade, será que devo ligar? Eu também não fui ao grupo de caminhada de sábado. Como a reabilitação havia terminado, eu não tinha motivo para ir ao hospital. 1 mês se passou. Eu estava sozinha novamente. Ao acordar de manhã, a casa vazia me recebia, e à noite eu comia sozinha. Eu passava os dias entregando marmitas, meu joelho não doía, mas meu coração sim. Não houve contato dos meus filhos também. Será que eles não queriam me ver, como Sofia disse? Era uma noite, 1 mês e 1 semana depois. Eu estava sentada sozinha na sala, olhando meu celular. Fazia 30 dias desde a última vez que liguei para o diretor Ricardo. Não havia mensagens há 1 mês. Será que Patrícia estava certa? No começo ele era atencioso, mas as pessoas mudam com o tempo? Ou será que eu fui abandonada? Olhei pela janela. A escuridão caía. Eu parecia ter me tornado nada. Sem meus filhos, sem o diretor, eu estava sozinha. Lágrimas caíram. O amor que recomecei aos 47 anos terminaria assim? Deitada no sofá, olhando para o teto, não encontrei resposta. Naquela noite adormeci em profunda desesperança. Era uma noite, 1 mês e 2 semanas depois. Eu tinha acabado de voltar para casa após as entregas de marmita e estava sentada no sofá quando a campainha tocou. Olhei pelo interfone e vi um homem desconhecido. Quem é? Senhora Paula Silva. Sou Leonardo Ferreira. Meu coração afundou. Abri a porta. Era um homem de cerca de 30 anos, com uma aparência arrumada. Ele vestia um casaco azul marinho e carregava uma pasta médica. Pode entrar. Guiei-o para a sala de estar e minhas mãos tremiam. Assim que Leonardo se sentou, ele disse: Desculpe aparecer de repente, mas há algo importante que preciso lhe dizer. Quando perguntei o que era, minha voz saiu baixa. Leonardo se inclinou para a frente e disse: Senhora, minha irmã mentiu. Meu coração começou a bater rapidamente ao perguntar o que ele queria dizer. Minha irmã não tem ansiedade. Ela não está fazendo terapia psiquiátrica. Meu coração despencou. Perguntei por que o diretor vinha encontrando Patrícia todos os sábados. Leonardo suspirou e respondeu: Minha irmã mentiu que estava doente para chamar meu pai todos os sábados. Foi para impedi-lo de encontrar a senhora. Eu não podia acreditar. Então o diretor sabe? Não. Meu pai não sabe. Ele realmente pensa que minha irmã está doente. Como você descobriu? Leonardo disse: Fui à casa da minha irmã ontem e ela estava rindo com amigos enquanto bebiam vinho. Aquela que supostamente tinha ansiedade grave. Perguntei o que ele disse a ela. Eu a chamei de lado e perguntei se ela estava realmente doente. No começo, ela insistiu que estava doente, mas depois que eu a pressionei, ela confessou. Ela mentiu para impedir que meu pai encontrasse a senhora. Fiquei sem palavras. Leonardo continuou: Senhora Paula, eu sou a favor de meu pai encontrar a senhora.
Minha irmã é contra, mas eu penso diferente. É verdade? Perguntei e Leonardo assentiu. Sim, depois que nossa mãe faleceu há 3 anos, meu pai estava apenas respirando. Ele olhava para os pacientes, voltava para casa e ficava sentado sem dizer nada, nem comia direito. A voz de Leonardo tremia, mas depois que ele conheceu a senhora, meu pai sorriu pela primeira vez. Todas as manhãs de sábado, ele olhava no espelho, escolhia roupas e me perguntava: "O que você acha disto?" Foi a primeira vez em 3 anos. Eu senti vontade de chorar. Eu estava feliz que meu pai pudesse ser feliz novamente. Mas minha irmã impediu. Ela tem medo que meu pai esqueça nossa mãe, mas eu sou diferente. Meu pai também tem o direito de ser feliz. Só consegui dizer obrigado. Leonardo se levantou e disse: "Senhora, por favor, ligue para meu pai. Ele parece muito mal ultimamente. Ele só se dedica ao trabalho e não diz nada ao voltar para casa. Ele pensa na senhora o tempo todo. Eu sei. Por favor, ligue para ele." Prometi que faria isso. Após Leonardo sair, peguei meu celular imediatamente. Liguei para o diretor Ricardo. O telefone tocou 2 vezes e ele atendeu. "Senhora Paula." Sua voz parecia surpresa. "Diretor, podemos nos encontrar agora mesmo?" Quando ele perguntou o que havia acontecido, eu disse: "Nos encontramos na Pedra Grande." Houve silêncio por um momento. "Tudo bem, estou indo agora." Troquei de roupa e saí de casa. Peguei um táxi para a Pedra Grande e 1 hora pareceu pouco tempo. Ao chegar na entrada da Pedra Grande, o diretor já estava esperando. Ele usava um casaco preto e seu rosto parecia abatido. Assim que me viu, ele correu. "Senhora Paula." A voz dele tremia. "Diretor, nós nos olhamos." "Diretor, Leonardo esteve aqui." "Leonardo?" O diretor pareceu surpreso. "A Patrícia mentiu, não é? Que estava doente." O rosto do diretor ficou sério. "O que você está dizendo?" Eu contei tudo o que tinha ouvido de Leonardo, que Patrícia não tinha ansiedade, que ela mentiu para chamar o diretor todos os sábados e que foi para nos impedir de nos encontrarmos. O diretor baixou a cabeça. "É verdade?" Eu perguntei e ele fechou os olhos. "Não quero acreditar, mas Patrícia poderia fazer isso." Quando liguei ontem, a voz dela parecia muito normal. "Sinto muito", disse o diretor. "Senhora Paula, eu fui um tolo. Ela disse que estava doente, e eu não duvidei, e não pude ligar para a senhora. Eu disse que estava tudo bem, mas o diretor balançou a cabeça. Não está tudo bem. Sinto muito por todo o sofrimento que a senhora passou neste último mês." O diretor pegou minha mão. Estava quente. "Senhora, Paula, agora eu sei com certeza." "O quê?" Perguntei, e o diretor olhou diretamente para mim. "Eu não consigo viver sem você. Fiquei louco por 1 mês. Mesmo no hospital, eu só conseguia pensar na senhora. Eu acordava à noite querendo ligar para a senhora, mas me segurei porque Patrícia estava doente. Agora eu não aguento mais." Lágrimas escorreram. "Eu também," eu sussurrei. "Diretor, eu também passei mal por 1 mês. Não consegui suportar ficar sozinha de novo sem o senhor." O diretor me abraçou. Era quente. "Senhora Paula, vamos começar de novo." Eu disse que sim, mas minha voz tremeu. "Desta vez, ninguém vai nos atrapalhar. Vou falar com Patrícia com firmeza, que meu pai também tem o direito de ser feliz. E a senhora é a pessoa mais preciosa da minha vida." A voz do diretor era resoluta. Eu disse que também falaria com meus filhos, que a mãe deles também tem o direito de amar. Sentamos lado a lado no banco da Pedra Grande. Estávamos de mãos dadas e a luz da lua estava linda. "Senhora Paula, a partir de agora, eu nunca mais vou te deixar ir", disse o diretor. "Eu também não", confirmei. Sentamos ali por um longo tempo. O vento frio soprava, mas segurar a mão do diretor me aquecia. Naquela noite, caminhamos de mãos dadas pela Pedra Grande. Era o mesmo caminho onde ele havia se confessado pela primeira vez. "Senhora Paula, lembra? Eu me confessei aqui." Eu disse que lembrava, e o diretor sorriu. Naquela época, quando vi a senhora chorando, não sabe como meu coração doeu. Quando eu disse que também vi as orelhas dele ficarem vermelhas, ele riu. No caminho de volta para casa, o diretor disse: "Senhora Paula, poderemos ir caminhar de novo todos os sábados?" Eu disse que sim, e me senti feliz. E também jantar às terças e quintas-feiras.
O diretor acrescentou. Ótimo, eu confirmei e meu coração palpitou. Quando descemos em frente à minha casa, o diretor disse: Senhora Paula, vou te ligar amanhã com certeza. Eu te amo. Não sei há quanto tempo não ouvia um eu te amo. Eu também disse que o amava. O diretor sorriu amplamente e acenou. Ao entrar em casa, olhei no espelho. O rosto de Paula Silva, 47 anos, parecia feliz. Naquela noite, dormi em paz pela primeira vez em muito tempo. Eu estava sorrindo até mesmo em meus sonhos. No dia seguinte à tarde, a campainha tocou. Era Patrícia. Seus olhos estavam inchados. Ao abrir a porta, Patrícia abaixou a cabeça. Senhora, eu sinto muito, muito mesmo. Eu a convidei para entrar, mas ela permaneceu na entrada, com a cabeça baixa. Senhora, eu errei muito. Leonardo contou tudo ao meu pai sobre a mentira. Patrícia começou a chorar. Eu tinha medo que meu pai esquecesse nossa mãe. Faz apenas 3 anos que ela se foi, e eu não conseguia aceitar que ele estivesse saindo com outra pessoa. Eu disse que entendia, mas Patrícia balançou a cabeça. Não, a senhora não deve me entender. Eu fiz algo muito ruim com a senhora. A convidei para entrar e sentar na sala. Patrícia sentou-se no sofá e disse: Meu pai me deu uma bronca ontem. Nunca fui repreendida assim na vida. Perguntei o que ele disse. Patrícia limpou as lágrimas e respondeu: Nossa mãe é a pessoa que amei a vida toda. Mas ela se foi. Eu ainda estou viva. E a senhora Paula também está viva. Não é traição a minha mãe se apoiarmos um ao outro e vivermos juntos. Patrícia segurou minha mão. Meu pai disse: Patrícia, um dia você saberá como é difícil viver sozinho. Minha mãe também desejaria minha felicidade. A voz de Patrícia tremeu. Senhora, me perdoe. E por favor, cuide bem do meu pai. Ele é uma pessoa muito boa. Eu que interpretei mal. Agradeci e Patrícia se levantou e disse: Senhora, seja feliz. Eu também vou torcer por vocês a partir de agora. Depois que Patrícia saiu, fiquei pensando por um longo tempo. Patrícia também ama o pai, afinal. Naquela noite, chamei meus 3 filhos. Filhos, a mãe tem algo para dizer. Sofia, Pedro e Laura sentaram-se na sala. Eu continuarei saindo com o diretor Ricardo Ferreira. Sofia suspirou. Mãe, eu pensei muito. Embora meu coração ainda não esteja totalmente tranquilo, acho que é melhor do que a senhora viver sozinha. A senhora também tem o direito de ser feliz. Pedro também assentiu. Eu também. Mãe, no começo foi difícil aceitar por causa do pai, mas pensando bem, a senhora ainda tem uma vida pela frente. Eu abençoo vocês. Laura me abraçou. Mãe, seja feliz. Sabemos que ele cuida bem da senhora. Lágrimas vieram. Agradeci e minha voz tremeu. No sábado seguinte, voltei ao grupo de caminhada. As pessoas me receberam calorosamente. Senhora Paula, que bom te ver. Estava doente? Eu disse que não, e o diretor Ricardo ficou ao meu lado. Eu também vim hoje por causa da senhora Paula, disse o diretor sorrindo, e as pessoas aplaudiram. Subimos a Serra dos Órgãos. O diretor segurou minha mão e caminhamos lentamente montanha acima. Ao chegarmos ao topo, o diretor disse: Senhora Paula, vamos morar juntos? Fiquei surpresa com a fala repentina. Sério? Sim, respondeu o diretor. Tenho pensado nisso enquanto nos encontramos todos os sábados por 1 ano. Eu não consigo viver sem você, senhora Paula. O olhar do diretor era sério. Não precisamos de casamento. Eu só quero morar junto com você. Quero acordar e você estar ao meu lado, e ao voltar do trabalho à noite, quero você me esperando. Quero viver assim. Eu também, confirmei, e as lágrimas vieram. O diretor me abraçou. 1 mês depois, mudei-me para a casa do diretor. Era um apartamento espaçoso e limpo em São Paulo. Ao desempacotar, pensei: uma nova vida começa aos 47 anos. Quando o diretor voltava do trabalho, jantávamos juntos e nos fins de semana fazíamos trilhas. Às terças e quintas à noite, nos encontrávamos em um restaurante perto do hospital. Era um sábado, 6 meses depois. Estávamos descansando em casa quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, todos os filhos de ambos estavam lá. Patrícia, Leonardo, Sofia, Pedro e Laura. 5 pessoas. Mãe, pai, preparamos uma festa surpresa. Patrícia disse sorrindo. As crianças trouxeram bolo e comida.
Parabéns pelos 6 meses de convivência. Patrícia acendeu as velas no bolo e Sofia tirou fotos. Vamos brindar. Mãe, pai, sejam felizes daqui para frente. Leonardo disse. Todos nós brindamos juntos. Comemos e conversamos sobre várias coisas. Patrícia falou sobre seus pacientes dentários e Leonardo sobre sua residência médica. Sofia falou sobre o trabalho e Pedro sobre sua startup. Laura falou sobre a faculdade. Ver os 5 filhos reunidos, rindo e conversando, me fez sentir como uma família. Após o fim da festa, as crianças foram embora. O diretor Ricardo me abraçou. Senhora Paula, você está feliz? Perguntei e respondi que estava muito feliz. Eu também, muito feliz, disse o diretor. Olhamos para fora da janela e as estrelas estavam cintilando. No sábado seguinte, subimos a Serra dos Órgãos, a primeira montanha que escalamos juntos. Senhora Paula, aqui foi onde seguramos as mãos pela primeira vez, lembra? Eu disse que lembrava, e o diretor sorriu. Naquele momento em que a senhora sentou ofegante, não sabe como meu coração palpitou. Perguntei se ele gostava de mim desde então. Sim, desde aquele momento. A forma como a senhora suportou a dor no joelho para subir a montanha era linda. O diretor disse. Eu seguro sua mão com força. Vamos continuar vivendo assim para sempre. O diretor acenou com a cabeça. Ficarei com você a vida toda. Nós caminhamos em direção ao topo de mãos dadas. Era um amor que começou aos 47 anos. Era um encontro que aconteceu em um hospital onde fui procurar tratamento para o joelho. A diferença de idade de 13 anos e a oposição dos filhos não puderam nos parar. Mesmo que não fosse perfeito, éramos felizes juntos. Ao chegarmos ao topo, São Paulo estava sob nossos pés. O diretor me abraçou e eu me aninhei em seus braços. O vento soprava, mas era quente. Ficamos ali por muito tempo. Um amor que começou aos 47 anos. Um encontro em um hospital ortopédico com um diretor de 60 anos por causa de uma dor no joelho. A diferença de idade de 13 anos e a oposição dos filhos não puderam nos parar. Se há alguém ouvindo esta história que está solitário e sofrendo como eu gostaria de dizer: o amor não tem idade, e a diferença de idade não importa. Aos 47 anos e aos 60, nós podemos amar. O que vocês acham? Esta foi uma história que tocou o céu.